Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto. 10h13 em Campo Grande. Você já sabe, toda quarta-feira a gente convida um colega jornalista para vir aqui à CBN conversar conosco sobre assuntos diversos. E o nosso convidado de hoje já tem 47 anos no jornalismo, no radialismo, é radialista, é jornalista, é escritor, é cronista esportivo, e também advogado. E a gente convidou ele hoje para a gente poder conhecer um pouco mais da história do nosso próprio jornalismo. Pierre Adra aqui conosco hoje no Papo de Redação. Pierre, muito obrigado pela presença, bom dia. Otávio, é uma honra para mim estar aqui numa casa em que eu participei ativamente no esporte há alguns anos passados, quando era AM. Comandávamos o esporte, eu juntamente com o Rui Pimentel, e na época nós tínhamos uma equipe de mais de 12 pessoas que participavam diretamente da cobertura, tanto local como nacional, até internacional. Tivemos oportunidade de fazer coberturas. Isso foi muito importante na minha vida profissional, porque na realidade nós sentimos de perto o que existe em termos de futebol de Mato Grosso do Sul, hoje infelizmente incipiente, voltou praticamente a uma estaca ainda não animada como nos velhos áureos tempos, quando a cidade possuía 150 mil, 200 mil habitantes e praticamente a cidade toda ia assistir os jogos aqui, tanto do Operário como do Comercial. Tanto é verdade que em 1977, no auge do nosso profissionalismo, começou em 73, eu tive a oportunidade de acompanhar o seu início. Nós fomos o terceiro colocado como Operário em termos nacionais. Depois, quem diria, né? Quem diria, verdade. Então foi montado um timaço aqui com jogadores de fora mesclados com os locais, porque profissionalismo sobressaiu aqui com uma equipe de Camapuã que vinha aqui e batia os times daqui em 71, 72. Aí o pessoal, poxa, Camapuã, uma pequena cidade, consegue trazer os profissionais de Araçatuba num semi-profissionalismo, vem aqui, vence Comercial, Operário na época do nosso amador. Então nós temos que sobressair a isso e montar uma equipe. Foi montado com a mescla desses jogadores no início e depois com grandes contratações e chegamos nesse auge. Infelizmente, a partir de 1988 começou a haver a decadência, a cidade cresceu, as transmissões diretas via televisão, vários esportes, porque hoje a pessoa liga a televisão, é 24 horas de esporte e de vários canais. A concorrência ficou muito maior. Muito maior, então a pessoa quer ver Flamengo, quer ver Corinthians, quer ver Palmeiras. A gente aqui mesmo, a CBN, transmite os jogos. Transmite os jogos, eu ouço. A Copa do Mundo eu acompanhei pela CBN, Copa do Mundo no carro, tal, nos outros jogos, sem ser do Brasil, viajando, claro, a gente estava acompanhando pela CBN. Muita mudança nesses 40 e poucos anos, Pierre? Bastante, porque antigamente a pessoa se dava para o futebol e não fazia do futebol uma profissão. Então, o futebol era um lazer acima de tudo. E quanto a esse lazer, era colocado dinheiro. E aí, as emissoras de rádio, porque na televisão local não participava, era apenas com programação esportiva. Mas as rádios todas tinham equipes formadas. Eu fui o primeiro presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Mato Grosso do Sul. Antes da divisão, em 77 já criamos a associação, a SEMES. Em 78 começou, 79, começou o estado de Mato Grosso do Sul, a partir de 1º de janeiro, e aí nós tivemos na época mais de 400 inscritos, cronistas esportivos em todo o estado. Então, o futebol... Mais de 400 inscritos. Tanto jornalista como radialista na Associação dos Cronistas. O esporte, para você, o esporte, Pierre, ao longo da sua carreira, foi uma das pautas que mais te agradou? Foi. A minha origem foi no esporte. Eu fui convidado em 71, meu amigo de infância, Gilberto Pereira Guedes. Ele hoje é dono de duas emissoras, uma AM e outra FM em Amambai. Ele falou: Pierre, vem me ajudar aqui. Comentar arbitragem, e o comentarista principal era o Nelson Trade, que foi deputado federal, inclusive. Nelson Trade, pai. E o Arlindo Caldas, também ex-craque do passado, os dois já falecidos. Então, nós participamos algum tempo como comentarista de arbitragem, depois, com o decorrer
dos dias passamos a ser comentarista oficial da Rádio Difusora. E há 37 anos, Pierre, você edita a revista já Destaque. Há 36 anos 36 e 6 meses praticamente. Quase 37 anos, uma revista que é mensal. Mensal, verdade. De variedades, são vários temas. Tal. Tem todos assim, o tipo de reportagem, a gente coloca um pouco de cada um, é bem verdade, mas é abrangente. E não tem assim. Nos tempos de hoje, uma revista com 37 anos de vida é algo pra gente realmente. Eu vou te falar, qual o segredo? O segredo é persistência, só isso. E um louco dirigindo. Só pode ser. Um jornalista, precisa falar muito, né? Um jornalista dirigindo. Lucas Mamédio? Ele falava, eu queria que ele pontuasse também. Primeiro, bom dia. Bom dia. No ar a gente não nos cumprimentamos. Da dificuldade de editar uma revista. A gente vê dificuldade nos grandes centros. Imagino que aqui em Mato Grosso do Sul seja mais difícil ainda, né? É muito difícil. Não vou falar que é difícil, é muito difícil. E lá no início devia ser pior ainda, né? Porque primeiro uma revista, ela leva para circular uma tiragem de 5.000 exemplares, uma semana, até você mandar para a gráfica e voltar impressa. Então isso já é um tempo. Então você tem que especificar as matérias de modo abrangente. Não pode ser notícia de hoje para sair amanhã. Porque então você tem que colocar necessariamente uma notícia abrangente que não perca o seu valor com o decorrer dos dias. E mais aprofundado. Mais aprofundado. E outra coisa, ela tem que ser distribuída durante o mês. Quer dizer, a pessoa que vai ler daqui 10 dias vai saber que está lendo uma coisa atual. Pierre, você acha que a nossa tendência é que as revistas comecem a gente comece a encontrar menos revistas em bancas? Como você acha que o mercado de revistas deve se desenvolver daqui para frente, assim, dado com o advento da internet e todas essas questões? Porque a gente fala muito do impresso, jornal, diário, né? Mas as revistas também sofrem. Que estão em circulação, eu acho que continuam, com raríssimas exceções. Revistas, né? Agora, a internet, esses apelos sociais aí de WhatsApp, isso aí está tomando conta. Hoje você tem uma notícia instantânea, é igual o rádio. Antigamente o rádio que chegava, e hoje ainda continua chegando em primeira mão. Essa é a razão principal do rádio, notícia que chega primeiro com um conteúdo melhor do que você esperar o outro dia. Em geral, você sabe da notícia hoje e amanhã que vai sair no jornal. Assim deve ocorrer também com os órgãos, né? Mas aquilo que o Otávio disse, é mais aprofundado, é mais uma opinativa, né? É verdade. São 10h21. Nós estamos conversando aqui na CBN no nosso papo de redação com o colega jornalista Pierre Adri. Vamos por um rápido intervalo e já voltamos. 10h21. Com o nosso convidado de hoje, Pierre Adri. Lucas, é uma história de 47 anos falando de esporte, escrevendo para revista, é uma vida toda ela dedicada à profissão que hoje a gente está aqui, assumindo ela. Quando você olha, Pierre, para todas essas ferramentas tecnológicas modernas, tudo isso, você lembra lá no início das dificuldades, como é que você avalia essa evolução? Eu comecei na imprensa, na escrita, na época do linotipo ainda. Tá. Não havia nem offset, depois passou para offset. Linotipo tinha que captar no chumbo, aí imprimia, fazia a prova, corrigia-se e jogava na prensa. Aí era a prova e mandava-se imprimir através do chumbo. É a pré-história do jornalismo. Pré-história, ainda peguei essa época, né? E depois o offset que passou para as filmagens, né? Fotolito, que hoje é caríssimo. Depois, hoje não, hoje já se coloca direto do computador na chapa. Já faz houve a evolução laser, né? E também a diminuição de custo. Porque se fosse fazer no método antigo, seria muito caro, era inviável. Sem contar que era demorado. Era muito demorado, porque tinha que fazer fotolito, queimar na chapa. Hoje vai do computador direto na chapa. Quer dizer que economiza-se o fotolito, que seria assim, na base de 1/3 do valor da impressão. E o papel hoje também, eles dão concessões, né? Para as editoras que compram grande volume, tem a isenção de ICMS, IPI, e fica mais barato um pouquinho. Então, as gráficas, principalmente aquelas que mexem com esse sistema de ter o desconto do IPI, do ICMS, eles conseguem um preço melhor. Agora, aquelas que não têm isso, evidentemente que vão ter que cobrar um preço bem maior, aí complica para quem manda fazer. Pierre, uma coisa que eu percebi, lendo a sua revista, é que você tem um artigo, você escreve artigos de opinião, né?
E é muito comum que jornalistas, quando chegam num certo ponto da carreira, de tão respeitados que são, costumam virar colunistas, né? Eles param do dia a dia, de apuração de notícia, apesar de terem as fontes deles. Por exemplo, Jean de Freitas, Clóvis Rossi, Hélio Gaspari, todos esses escrevem hoje em dia o que eles querem, né? Colunas semanais. Você se permite fazer isso também? Você acha que a experiência te proporciona atualmente a opinar, a contextualizar? Você acha que é importante o jornalista com essa certa experiência? Eu sempre fui um jornalista opinativo. Eu tinha uma coluna de esportes, né, primeiramente no jornal Diário da Serra. Era de Charles a Pelé, que é Charles Mille, o inventor de futebol, Pelé, o maior astro do futebol mundial na época. E depois da chuteira ao Cartola, pegava desde dos campinhos de várzea até o profissionalismo internacional. Então, essas duas colunas me ensejou ser opinativo. Escrevi muitos editoriais também. E é a minha especialidade, queira ou não queira, eu tenho que ser um jornalista opinativo. E nessa toada, Luca, eu tenho mais de 9.000 artigos ao longo desses 47 anos assinados. Até recentemente eu estava escrevendo no jornal O Estado todas as terças-feiras. Depois eu deixei de escrever porque mudou a direção e não houve um acerto final comigo. Agora eu tenho a revista que sai mensalmente, já está no número 357. Esporadicamente, quando me solicitam, eu escrevo também. Nunca neguei de escrever. Agora, eu não vou me oferecer para escrever. Tem isso. Então, né, e em função da imprensa, é bom que se diga, eu conheço 47 países do mundo, entre eles, alguns 10 vezes, 11 vezes, no caso dos Estados Unidos, da França. Eu já fui 10 vezes na França, 11 vezes nos Estados Unidos, já cobrimos 5 Copas do Mundo, cobri 2 Olimpíadas, a Copa América, sempre cobri. E o Brasil inteiro eu conheço, acho que eu deixei de conhecer 2, 3 estados só. Tocantins, Maranhão e mais outro aí, Roraima, tal, porque os outros eu conheço de acompanhar o nosso futebol, fazendo as transmissões esportivas. E é interessante que de tanto retratar situações, né, você acaba se identificando. E tendo a capacidade de analisar tudo com uma forma mais realística, mais holística também, né, um quadro mais geral de tudo. É interessante. Eu cobri o Campeonato Mundial de Vôlei na Grécia em 94. Brasil, na época, um auge no vôlei também, como é hoje, campeão olímpico. Geração de ouro, né? Seleção de ouro, e naquela época também. Jogava vôlei, eu fui cobrir, porque nós tínhamos patrocínio nacionais para cobrir, através da revista e do rádio. Hoje está mais complicado tudo, né? Mas eu quero saber, agora um pouquinho atrasado, meio Rubinho Barrichello, né? Mas ele ganhou a corrida do milhão agora. Corrida do milhão, né? Mas virou meme, tudo que é atraso, as pessoas colocam lá. Como é que você avaliou essa seleção nossa na Copa, já que você é um homem do esporte também? Olha, eu acho que o Tite teve um erro primordial. Foi excelente na preparação em todos os sentidos. Eu acho que pela inexperiência dele, ele não sabia que a Copa são jogos terça, sábado, segunda. Ele preparou para jogar de mês em mês. Então não teve aquela sequência direta. E depois errou nas substituições. Mas isso é normal num treinador. Ele confiou naquilo no passado. Agora, eu acho que seleção brasileira não pode ser passado, tem que ser presente. Ele deixou de convocar o Arthur do Grêmio, um excelente jogador. Ele deixou de convocar vários jogadores que poderiam perfeitamente estar presentes na seleção. Foi muito autoconfiante. Autoconfiante naquilo que ele escolhera. Ele pôs Tyson, que ninguém conhecia, pôs gente que não. Aliás, o Tyson, né, que passeou na Rússia, conheceu a Rússia e voltou pra cá, não entrou no campo, né? Então, ele não tinha opção, né? E depois o Marcelo, que é um grande jogador, melhor do mundo, não foi apareceu. Bem, estava machucado, ele insistiu. Quando o outro, Felipe lá, jogou direitinho e merecia estar presente, de uma forma melhor defensiva. Esse mesmo Fernandinho não era para ser nem convocado, mas é porque o técnico lá do Manchester disse que ele é bom, ele foi convocado. Tinha jogadores melhores em evidência no futebol brasileiro. Agora esperar mais 4 anos, né, Lucas, pra gente poder... Sempre assim, né? Exatamente. Nós estamos conversando com Pierre Adri, nosso colega, jornalista, radialista, há 47 anos, produzindo conteúdo, produzindo informação no Mato Grosso do Sul. A gente vai dar uma notícia agora sobre
o habeas corpus de André Putinelli, do pai, do filho e do advogado deles também. Esse habeas corpus agora está com o ministro Alexandre de Moraes para ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal o ministro Alexandre de Moraes deve dar aí hoje ou nos próximos dias aí o seu veredito com relação ao pedido para que André Putinelli possa ser solto. A gente vai aguardando também, acompanhando esse julgamento lá no Supremo e trazer informação para você assim que as decisões forem tomadas lá em Brasília. 10h32. Vamos para o repórter CBN, porque você sabe, aqui na Rádio que Toca Notícia, a cada meia hora a gente atualiza você sobre tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo. Muito bem, a gente volta agora a conversar com Pierre Adri. Pierre, a gente vai falar de política agora um pouquinho. Eu estou vendo aqui no seu artigo, na revista Destaque, em que você fala da política complicada no nosso país. Por que se complicou tanto? Você acha que vai complicar mais ainda? Como é que você avalia o cenário político nacional hoje? Eu acho que é o único país no mundo que tem 37 partidos em evidência. Como é que você vai colocar, vamos supor, cobra d'água com jacaré, com onça? É um negócio. Salada. Salada e tal. Porque o princípio fundamental de um partido qual é? A hegemonia dele é fundamentada no estatuto, que tem o dogma preciso de seguir. Agora, como é que pode um cara ser de direita, ao mesmo tempo de esquerda, de centro? Então, isso é interesses. Eu acho que é errado essa. Se existem 37 ou 40, sei lá quantos partidos, e na atualidade cada um devia se manter na forma de sustentar a sua posição filosófica em cada respectivo partido. Isso não ocorre. Então, ele se une de uma forma visando o quê? Interesses posteriores. Poder. E continua a mesma coisa. Infelizmente, é isso. Aqui no Lucas. Ainda nessa linha, agora logo após as convenções, a gente viu que o cenário ficou um pouco mais claro, né? O famoso Centrão se coligou ao Alckmin, então dá uma densidade eleitoral para ele muito grande, partidária, né? Tempo de TV, apesar de ele estar em quarto, quinto, dependendo da pesquisa. Ele cresce, forçosamente. Tem já a extrema-direita com Jair Bolsonaro, que é segundo colocado. No caso do ex-presidente Lula participar, a gente vê muita dificuldade disso acontecer. E tem aí a esquerda com o Haddad, Manuela Dávila, não sendo o Lula, né? O Ciro Gomes e mais fragmentada. É isso mesmo que você vê? Ou você vê evolução dessa é isso aí. Agora, se cada partido tem uma filosofia de ação, cada um devia lançar o seu candidato para filtrar nos dois últimos. Agora, eles se unem, ninguém sabe qual é a filosofia de um, qual é do outro. É interesses. Até muitas vezes escusos esses interesses. Eu acho que isso aí, em vez de auxiliar a política nacional, mais complica para o eleitor. Agora, tem candidato de bom senso aí, o Alckmin é um bom candidato, o ex-governador do Paraná também, Álvaro Dias, um excelente candidato. O Ciro Gomes está tentando já há algum tempo. Agora, ele é arraigado em postulado, assim, que não reda pé. E aí, em função disso, ele acaba sofrendo os percalços negativos de uma situação. O Lula preso é candidato por uma condição imperiosa que estão colocando para fazer o Haddad, porque pela lei ele não pode ser candidato, porque existe uma lei votada, apresentada por ele mesmo, que o condenado em segunda instância não pode ser candidato. É aquela história, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então são situações difíceis. Agora, quem vai ganhar, quem vai para o segundo turno, eu creio que uma postulação de centro, com uma de direita ou esquerda, deve chegar ao segundo turno. Aqui no Mato Grosso do Sul, Pierre, como é que você avalia o cenário? Eu avalio o seguinte: primeiro, vamos falar com sinceridade. O atual governador só perde se quiser, porque está com a faca e o queijo na mão. Pelo menos, se a gente tirar uma conclusão das últimas eleições, o André Putinelli era governador, foi reeleito. O Zeca do PT era governador, se ele for candidato. Agora, é diferente a pessoa ser candidato do que apoiar outro. Apoiando outro aí que já complica. A transferência de voto. A grande diferença é o voto, a presença. É o caso do Lula. É o caso do Lula, realmente. Então, o governador está lá com o pé no chão, está trabalhando, pagando. Agora, existe também problema sério em política.
Porque hoje o pessoal tá se preocupando mais, os políticos, em colocarem gente cada vez mais para receber salário e tal, para forçar uma situação de política futura nas urnas. Isso aí, a meu ver, é errado, porque tem que ter investimento. Você coloca o Bernal e o menino lá, o Olarte. Eles ficaram 4 anos os dois. O que eles fizeram? Qual a obra que os dois deixaram para a cidade de Campo Grande? Eu sou filho de Campo Grande. Eu posso afirmar com convicção e certeza. Qual a obra que esses dois deixaram para a história de Campo Grande? Nenhuma. Afundaram a prefeitura, isso sim. Foi um período, talvez, um dos mais conturbados dos últimos tempos, dos últimos 4 anos. Então, uma cidade que cresce mais incentivada pelo setor privado teve a ousadia de colocar o novo numa situação que acabou dando errado. Errado em todos os sentidos. Fazendo com que a justiça entrasse em ação, o Ministério Público, enfim, acabaram complicando 4 anos de administração pública. Você está vendo essa judicialização da política, como muita gente está dizendo aí, ou você acha que o que está acontecendo é o tempo da justiça mesmo? É o tempo da justiça. Porque é advogado também, é bom sou advogado, eu atuei muitos anos, mais de 14 anos na área criminal. Então, eu acho que se aparece o fato, tem que aparecer ou o Ministério Público ou a Justiça para coibir. A Justiça ser acionada. Ela sendo acionada, automaticamente ela vai ter que intervir. É o que está ocorrendo, porque o Brasil hoje mudou um pouco essa Lava Jato. Porque muita gente fez o que quis, o que não quis, achando que não ia ser penalizado. Então, ocorreu uma situação em que as penas acabaram ocorrendo e a ocorrer, o que dificulta muitas ações de políticos. Você acha que o juiz Odilon não consegue sustentar o que ele vem mostrando nas pesquisas? Não, eu acho que até que ele vai concorrer bem. Pelo seguinte, é um novo na situação, teve um trabalho na justiça, agora o partido dele é praticamente sozinho, poucas... hoje quem ganha a política são os integrantes dos partidos, as candidaturas a deputado estadual, federal, senador, que elevam o candidato a conseguir maior adesão de votos. O candidato consegue estar em todos os lugares. E outra coisa, depois o apoio financeiro ele vai ter, igual os outros têm, porque os outros têm 20 candidatos a deputado federal, ele tem quanto? 2 ou 3? Então essa é a situação, porque isso aí no decorrer da campanha vai pesar, fazendo uma análise fria e concisa sobre o assunto. E se ele conseguir sustentar a candidatura, vai ser um páreo. Eu creio que pode até chegar ao segundo turno. Agora, se não conseguisse desmoronar na caminhada até o dia das eleições, aí complica. O MDB, com o ex-governador preso, teve que ser substituído pela Simone Tebet, que tem o Harfuch de vice. Como é que você avalia o MDB? Que seria candidato ao Senado, exatamente. Depois seria candidato a governador, agora é candidato a vice. O doutor Harfuch eu conheço bem. Eu trabalhei para ele era do Conselho do Conselho de Antidrogas, presidente. Eu fiz alguns leilões para ele. Ele se lançou na política baseado em 2 situações. Primeiro, ele percorreu o estado fazendo conferências sobre a família, sobre os jovens, e conseguiu ter uma lei que se chama Lei Harfuch. Isso. E depois ele tem uma postura. É um procurador de justiça. Isso aí influencia muito. Agora, se vai somar, eu não sei. E ele tem um segmento que também o apoia, que é o evangélico. Ele é pastor de uma igreja crente. Então, isso aí também, hoje em dia, soma bastante. Porque nas últimas eleições, elegia... Tanto é que o vice do Odilon é um pastor também, líder de uma igreja. Antigamente se elegia pastor, médico, vinculados politicamente, filho de político. Sobrava 2, 3 vagas para os pleiteantes em termos gerais. Porque, a meu ver, esses são cooptados e captados para quê? Para tomar voto de legenda, que, a meu ver, é errado. Porque devia ter, primeiro, a política brasileira, a legislação devia permitir candidatura avulsa. Uhum. E devia ganhar os mais votados. E não está ocorrendo isso. Ocorre coligação. Então eles colocam uma coligação, 200, 300 candidatos, como ocorre do governador, a outra com menos um pouco, a outra para somar votos para conseguir adesão em quê? Da eleição de deputado federal e de senador para quê? Para receber o fundo partidário que hoje é milionário. Você vê essa campanha na sua avaliação? As eleições antes da Lava Jato eram eleições milionárias.
Essa eleição, você acredita que ela vai ser uma eleição rica ainda, com muito dinheiro circulando, ou você acha que já vamos ter uma eleição mais difícil financeiramente? Eu acho que vai ser uma eleição mais de social, de internet, de WhatsApp, porque não vai dar tempo para esse pessoal abranger todo o estado. Não existe tempo. Vai começar daqui a pouco já acaba, né? Não já tem acaba. camarada andado. Eu acho que o governador Zambuja tem um bom candidato a vice que vai aglomerar o setor de fronteira e de Dourados. E ele tem 55, parece, prefeitos que o apoiam, não sei, 55 do PS. Isso pode ajudar, pode fazer. E pode ajudar diferença. Também um pouquinho em cada cidade, somando no todo dá para chegar. Campo Grande acaba decidindo, né, Pedro? Campo Grande acaba decidindo. Campo Grande é o foco principal. Né? E os analistas, os colegas com quem eu converso, dizem que se ele conseguir 35% dos votos na capital, que não é fácil também, porque são 3 candidatos de peso, queira ou não queira. Exatamente. A Simone é uma boa candidata, ela desponta lá no Senado, ela é líder do governo lá, tal, então ela participa ativamente. Então, se ele conseguir 35%, ele ganha a eleição, pelo menos passa para o segundo turno. Essa é a análise dos críticos, dos entendidos em política que eu converso sistematicamente. Daí a gente volta a conversar com o Pierre Adri, nosso colega jornalista, editor da revista Destaque, radialista. Lucas Mamédio? Eu queria perguntar para o PR, ele citou algumas vezes a quantidade imensa de partidos que nós temos, né? E que muitas vezes esses partidos, por não terem ideias próprias e por terem que sobreviver, fazem aí coligações e forçam uma parceria, até com às vezes interesses escusos. A gente não sabe quais são aí as finalidades dessas coligações, né? E aqui nós temos tem 2 partidos que têm coligação ampla, mas a do governador tem uma coligação muito grande, ele vai ter quase o dobro de tempo de TV. Não pode ser uma coisa que ele vai ter que explicar também? Quais são os interesses desses partidos? São só eleitorais ou são também depois? Você acha que pode pesar? Eu posso colocar direto. Vai ter que participar na divisão do bolo. Então, cada um vai ter um pouquinho lá num cargo de direção, já contempla os diretos integrantes do partido. Você acha que o eleitor olha para isso? Não olha muito. Não olha, porque vai depender da mensagem de cada candidato. Depois que acabar a eleição, eu fui candidato em 1982. Você chegou a... Eu cheguei a ser vereador em Campo Grande por 6 meses. Olha que legal. Então, quem perde a eleição, nem bom dia recebe. Eu recebi bom dia porque eu não gastei dinheiro, eu fui na base do gogó. Eu perdi por 16 votos, naquela época, contagem manual. Contagem manual, o cara chegou para mim depois da eleição, você que é o Pierre, muito prazer, eu quero te dar um abraço. Eu roubei de você 300 votos. O que eu vou fazer? Eu não sou... E há quem acredite só no voto impresso, né, hoje em dia. Agora, quem tem dinheiro para sustentar, comprar cabo eleitoral, para pôr para trabalhar, para ir atrás, porque aquilo que você disse, a eleição é curta, quem chegar primeiro vai beber água limpa. É um fato, né? É um fato. A gente quer agradecer imensamente você, a sua vinda aqui para nós é motivo de orgulho, a gente conhecer um pouco da história dos colegas, e poder permitir também que o ouvinte da CBN conheça um pouco mais da sua carreira, um pouco mais do que você pensa, um pouco mais daquilo que você contribuiu e continua e vai continuar contribuindo muito, tenho certeza, na sua revista, nos seus artigos opinativos. A gente quer te receber aqui muitas e muitas vezes ainda. Olha, eu agradeço, sensibilizado, né, nessa condição aí que vocês me impõem, que eu não mereço, mas agradeço. Estou aí às ordens, sempre que precisar, uma opinião diferente, uma opinião sincera, não muito abalizada, mas assim, participativa em termos de condição geral do que ocorre em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Pelo menos, eu gosto de acompanhar as notícias. Agora, se eu assimilo ou não, eu tenho minha opinião. Isso é mais do que importante. Eu agradeço de coração essa presença numa casa em que eu já participei como diretor de futebol por muitos anos, na época que era AM. Então, hoje eu retorno, parabenizo vocês pela excelente condição de trabalho. Isso aqui iguala-se, quem chega aqui para visitar, estou chegando pela primeira vez, as maiores rádios do Brasil, Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, até inferior do que essa aqui, porque eu conheço. Então, isso é muito importante para vocês e pode se considerar uma rádio de primeiríssima qualidade em termos noticiosos, em termos também de estrutura física para apresentar
aqueles que vêm aqui e aqueles que ouvem. Eu sou, posso confessar, um ouvinte sistemático, porque no carro ele tem a CBN sempre presente na minha audição. Muito obrigado. Uau, que maravilha. Lucas Mamede. Prazer estar aqui, uma aula. Para nós, obrigado. Não é para você não, também. Para nós também, com certeza. Que é isso? Obrigado também aos ouvintes da CBN. A gente